Meus amigos, o ministro Alexandre da Silveira, das Minas e Energia, ele só não resolve essa questão das cotas 762 e do 663 para resolver a questão do Mar de Minas, se ele não quiser. E eu acredito que ele quer, e é por isso que eu estou gravando esse áudio e pedindo a vocês, principalmente as pessoas simpatizantes do ministro, que eu sei que nesse movimento tem muita gente ligada a ele, que tem acesso a ele. E antes que alguém pense que eu estou cobrando o ministro dessa maneira veemente por questões político-partidárias, eu só quero lembrar que o ministro, quando Bento Albuquerque, ministro de Bolsonaro, veio em São José da Barra e discursou falando que Bolsonaro vestiu a camisa da 762, eu gravei um vídeo falando, ministro, essa conversa de vestir camisa é conversa de político, o senhor é ministro, o que a gente precisa é de uma decisão técnica. Só que Bento Albuquerque, como ministro do Bolsonaro, não mandava nada. E Alexandre Silveira, como ministro do PT, manda tudo. Por quê? Porque não é o ministro que é culpado por baixar o lago. Quem sangra o lago não é Furnas, não é Eletrobras. Quem sangra o lago é a ANEEL e o ONS. Mas quem é responsável por isso é a Agência Nacional das Águas, a ANA, que tem poder e o dever de evitar isso. E essas agências, por que o ministro do Lula pode fazer isso? É que essas agências foram criadas pelo esse sistema tucano-petista que governa o Brasil há mais de 30 anos. E eles criaram essas agências, essas malditas, inúteis e onerosas agências, antes das quais não existia problema. Nós não tínhamos problemas antes da existência do OMS, nós não tínhamos problema com a seca do lago. Essa irresponsabilidade foi depois que criaram essas malditas agências, que foram criadas, para quem não domina bem o assunto, é o seguinte, elas foram criadas para serem agências independentes do governo. Acontece é que elas foram sendo aparelhadas, principalmente pelos governos do PT, e hoje elas fazem o que o PT quer. Diferente do que era do Bolsonaro, que não fazia nada. A agência, realmente, por isso que o ministro Bolsonaro não podia fazer nada e o da agora pode fazer o que quiser. Uma prova disso, um exemplo disso, saiu na imprensa, que o nosso ilustre ministro reuniu 17 vezes com os irmãos Batista. Depois dessas reuniões, os irmãos Batista compraram a Amazonas Energia. Depois que eles compraram a Amazonas Energia, o Lula baixou uma medida provisória, transferindo as dívidas da Amazonas Energia para nossas costas, para o consumidor brasileiro. Aí a ANEEL, que tinha o poder e o dever de vetar, fez lá uma encenação que não pode, esperneou. Não vai poder ser só a metade? Não deu, foi para a justiça. Bom, se é para resolver as questões da justiça, por que tem essas agências então? Se elas não têm poder, por que alguém não surge um político, um culhão, para pedir a extinção dessas agências, principalmente a extinção da ANA, Agência Nacional das Águas, que foi criada baseada numa lei que diz que o múltiplo uso das águas deve sempre proporcionar, a gestão das águas deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Nessa mesma lei, a única questão que fala que tem prioridade sobre as águas é o consumo humano e matar a sede de animais. Mais nada. O resto, a água é um bem de múltiplo uso. A lei que criou a ANA diz que compete à ANA promover a gestão dos recursos hídricos de modo a garantir o múltiplo uso das águas. Por isso, é só a Agência Nacional das Águas que pode fazer isso. Só que o ministro, enquanto ministro do PT, desse governo, eles fazem, está provado o caso da Amazonas Energia, está mais do que provado que eles fazem o que quiser, essas agências fazem o que o governo quer, e quando não faz, a justiça faz. Essa é a realização. Por isso, enquanto mineiro, eu fiquei numa tristeza imensa, quando eu vi há poucos dias em Belo Horizonte, o nosso ilustre ministro levantando botijão de gás num palanque ao lado do presidente da República, num gesto demagogo que enoja, que envergonha os ministros. Esse ministro que ocupa um cargo, o ministro precisa de lembrar, ministro, quem criou esse Ministério das Minas e Energia foi Juscelino Kubitschek. Nessa cadeira que o senhor está sentado hoje, ministro, já sentou Aureliano Chaves. Seja digno dessa cadeira e faça alguma coisa pela sua biografia. Se o senhor não quiser fazer nada pelo Brasil, faça pela sua biografia.
resolva a questão do Mar de Minas, é uma das questões que o senhor tem poder, e se não resolve, porque não quer. Se você concorda, compartilha, por favor, é por Minas, é pelo Brasil, e até pela biografia do ilustre ministro Alexandre da Silveira. Muito obrigado.